Primeira observação. É comum que as pessoas façam profissão do nome de Cristo piedosamente, isto é, de maneira correta em termos de palavras e noções, mas sem afastar-se da iniquidade. Esta exortação foi feita quando Paulo ouviu que havia alguns que proferiam corretamente o nome de Cristo, quanto às palavras, mas não se afastavam da iniquidade. Ele encontrou alguns assim também entre os coríntios, o que o levou a dizer: voltem à sobriedade, como convém. E não pequem. 1 Coríntios 15, 34. Ele encontrou tais pessoas em Éfeso e dirigiu-se a elas com muita veemência, dizendo: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Efésios 5, 14. Pois, embora professassem o nome de Cristo, ainda viviam de maneira muito semelhante àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. O apóstolo também encontrou tais pessoas entre os hebreus, razão pela qual lhes disse: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Essas pessoas que faziam profissão de fé eram facilmente assediadas pelo pecado, o qual as envolvia como se fossem pesos, impedindo-as de tornar aquela profissão de Cristo, cujo nome invocavam, tão bela quanto deveria ser, tanto para Cristo como para elas mesmas. Em meu discurso sobre este assunto, devo esforçar-me para mostrar-lhes duas coisas. Em primeiro lugar, o que Paulo quer diz com afastar-se da iniquidade. Em segundo lugar, o motivo de certas pessoas proferirem corretamente o nome de Cristo com suas palavras, mas não se afastarem da iniquidade. O primeiro ponto precisa de explicação porque em certo sentido até o melhor dos santos não pode afastar-se do pecado ou da iniquidade. Pois, quanto à sua essência, o pecado está enraizado e alojado em nossa carne, e ali habita. Ele continuará a habitar em nós enquanto estivermos deste lado da perfeição, a qual só será alcançada quando não estivermos mais na carne, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7, 18. De fato, nada além do pecado habita na carne, como o apóstolo destacou: na minha carne não habita bem nenhum. Portanto, o apóstolo não está sugerindo que seja possível arrancar completamente a natureza e a essência do pecado de nossas vidas, pois o pecado continuará a habitar em nossa carne. 2. E como não podem afastar-se da natureza, ou seja, como não podem livrar-se da essência do pecado, também não podem afastar-se das moções e inclinações do pecado, não mais do que podem escapar das moções ou inclinações dos seus sentidos naturais ou da sua razão natural. As moções do pecado, que Paulo também chama de concupiscências, estarão presentes onde a essência e a natureza do pecado estiverem, pois o pecado não está morto. Tudo que tem vida, seja qual for a sua forma, terá inclinações de acordo com a sua natureza, e sendo o pecado uma das coisas mais vivas e ativas, ele também terá suas próprias inclinações e concupiscências. Por isso, Paulo afirma que o pecado cobiça e continuará a cobiçar onde quer que se encontre e habite, mesmo que o próprio Espírito de Deus e o máximo esforço de um cristão estejam presentes para se opor a ele. Romanos 6, 12, Gálatas 5, 17, ACF 3. Além de essência e as inclinações do pecado permanecerem em nós, seus esforços também estarão presentes. O pecado tentará nos vencer e nos tornar cativos a si mesmo e a Satanás, e esses esforços continuarão a nos cercar. Efésios 6, 11, 12. 2 Coríntios 10, 5, Hebreus 12, 4. Não podemos nos afastar da iniquidade de tal forma que fiquemos completamente livres da percepção e sensação dos esforços que o pecado e a iniquidade fazem para nos dominarem e reinarem em nossas vidas. O pecado tentará contaminar a mente, a consciência, a vida e a conduta, e não podemos eliminar completamente esses esforços, enquanto esforços em si mesmos. Eles continuarão em nossa carne, porque a essência do pecado reside ali. 4. Assim como a essência, as inclinações e os esforços do pecado continuarão a habitar em nossa carne, também suas contaminações permanecerão em nós. O apóstolo não quer dizer, ao nos exortar a nos afastarmos da iniquidade,
que podemos, nesta vida, ser ou agir de tal forma que nossas ações ou nosso ser não estejam marcados pelo fedor do pecado, pois como está escrito, quem do imundo tirará o puro? Ninguém, e todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Jó 14, 4, Isaías 64, 6. A marca e o fedor repugnante do pecado permanecem em nós, até mesmo em nossas ações mais espirituais, até que Cristo os remova completamente. Assim, não podemos interpretar que a exortação de Paulo nos chama a nos afastarmos da existência, das inclinações, dos esforços e das contaminações do pecado de maneira tão completa que não tenhamos mais nada disso em nós. Se Paulo nos exortasse a nos afastarmos completamente desses aspectos do pecado, de modo que não houvesse nenhuma presença, inclinação, esforço ou fedor de pecado em nós, então ele estaria nos exortando a algo impossível de realizar até mesmo através da obra do Espírito de Deus em nós. Nem ele próprio teria conseguido cumprir tal exortação. Exortações desse tipo não seriam condizentes com a sabedoria de um apóstolo. Logo, há um significado específico nessa exortação, e se nos desviarmos dele cometeremos um erro tanto em relação ao apóstolo quanto a nós mesmos. Em primeiro lugar, vamos inquirir a intenção de Paulo a ordenar que qualquer que profere o nome de Cristo afaste-se da iniquidade. Para que possamos entender a intenção do apóstolo, devemos considerar que há uma iniquidade que é inerente a nós e uma iniquidade que está afastada e distante de nós. Ora, se ele quer dizer, como certamente o faz, ao fato de que aqueles que professam o nome de Cristo devem se afastar daquele pecado e iniquidade que está dentro deles mesmos, então, embora ele não queira dizer que devemos nos separar completamente deles, pois isso é impossível, contudo, ele nos instrui a, em primeiro lugar, afastar nossas mentes e afeições da iniquidade. Em Gálatas 5, 24, o apóstolo nos diz que aqueles que são de Cristo fazem isso, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Os desejos e as inclinações pecaminosas de nossas mentes e afeições devem se afastar da iniquidade. Existem as afeições e desejos do pecado, e existem as afeições e desejos da alma. Além disso, existem as afeições e desejos da nova criatura nos santos. O que o apóstolo quer, portanto, e que as afeições e paixões de nossas almas não escolham se apegar, mas se afastar das afeições e desejos de nossa velha natureza, bem como sejam renovadas e dispostas a serem guiadas pelo Espírito Santo a se afastar deles, como lemos em Gálatas 5, 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Portanto, quando ele diz, afaste-se da iniquidade, se ele se refere à nossa própria iniquidade inerente, então ele deve querer dizer o seguinte: afaste sua mente e afeições da iniquidade, coloque-as em outros objetos, e deixe que sua mente e suas afeições sejam entregues para serem conduzidas pela palavra e pelo Espírito de Deus. Em Romanos 6, 12, lemos, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ora, uma pessoa pode se afastar, em sua mente e afeições, daquilo que, contudo, não se afastará dela. Em outras palavras, uma pessoa pode se afastar em sua mente daquilo que enquanto ela viver permanecerá habitando nela. Por exemplo, há muitas enfermidades que se apegam às pessoas, das quais elas, em sua mente, desejam sinceramente se afastar. De fato, o que mais as aflige é justamente o fato de que tal mal persiste com elas, e, se pudessem ver realizado o desejo de seu coração, estariam tão longe desse mal quanto dois extremos podem estar um do outro. Embora a mente e doenças podem estar juntas na mesma pessoa, a mente se afasta da doença e vai para Deus ou para os médicos para receber ajuda e se livrar dela. É isso que acontece com o santo, e que deve acontecer com todo aquele que, através de sua profissão de fé, confessa o nome de Cristo. Ele deve afastar sua mente do pecado que habita nele, como disse o apóstolo, com a
mente, sou escravo da lei de Deus. Romanos 7, 25. Essa é uma obra excelente a se fazer e só pode ser feita por aqueles que possuem um espírito excelente. Ah, como é raro encontrar uma pessoa que realmente afasta a si mesma e que se desvia das afeições da sua alma, bem como das afeições e desejos de sua carne. Ezequiel 11, 19 e 21. O coração da maioria daquelas que professam ser cristãos segue seus desejos detestáveis e suas abominações internas. Essas pessoas da carne colherão corrupção, apesar de fazerem profissão do nome de Cristo. Gálatas 6, 8. O pecado é doce para aquele que é completamente carnal, o que só consegue saborear aquilo que vem da carne. Como está escrito, ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua. Jó 20, 12. A pessoa que é assim não pode afastar-se de si mesma, do seu dom seu. Romanos 8, 5. Aqueles que estão na carne, ainda que professem ser cristãos e confessem o nome de Cristo, não podem agradar a Deus. Ao invés de andarem no Espírito e segundo o Espírito, eles colocam o tropeço da sua maldade diante de seu rosto, o que os impede de se afastarem dela. Ezequiel 14, 7 e 8. ACF. E nem todas as suas inquirições, buscas e orações a Deus os impedirão de tropeçar, cair e destruírem-se nas rochas e ruínas que lhes foram providas como recompensa pela malignidade de suas obras. Jó 14, 16. Tais pessoas sorverão o veneno das serpentes e a língua da víbora as matará, não obstante toda a profissão de fé que elas tenham feito. Pergunta: mas alguns podem dizer, como saberei que estou me afastando da iniquidade da minha carne, da iniquidade que está em mim? Resposta: responderei a essa pergunta brevemente da seguinte maneira: 1. Como você vê a iniquidade, quando separada da culpa e do castigo que a acompanham, em si mesma, você a vê como bela ou como desagradável? Se não houvesse culpa ou castigo como consequência de você amar ou praticar a iniquidade, como você a apreciaria e desejaria praticá-la? Pois, se a iniquidade, por sua própria natureza, for desejável a sua mente se for evitada apenas por medo do castigo que acompanha sua prática, sem dúvida você não é um daqueles que se afastam dela. Então você evitar o pecado não por abominá-lo, mas sim por medo do castigo que o acompanha, como o ladrão que se recusa a roubar o cavalo do vizinho, não por odiar o roubo, mas por medo da forca. 2. Como você se vê, considerando-se como alguém que possui um corpo de pecado. 4. Sentindo e percebendo que o pecado está ativo em seus membros, isso lhe traz alguma satisfação interior ou algum tipo de prazer secreto? Pois, com certeza, para uma mente santificada, não há nada mais odioso, nem que faz a pessoa se sentir tão mal aos seus próprios olhos, quanto a visão do próprio pecado e da ação da concupiscência nela. Jó 42, 6, Ezequiel 16, 63, Romanos 6, 12. É isso que faz a pessoa piedosa se envergonhar e abominar a si mesma. 3. Como você vê os seus deveres, ou seja, os deveres que você cumpre no serviço de Deus? Como você vê os melhores deles, os mais fervorosos e espirituais, visto que nenhum deles pode ser realizado de maneira completamente livre da mancha do pecado, à medida que são praticados por você? Ou será que, por sua ignorância, você desconhece essas coisas? 4. Porque você gostaria de ir para o céu? É porque você quer ser salvo do inferno ou porque você deseja ser livre do pecado? Você quer ir para o céu porque é um lugar santo ou porque é um lugar distante das dores do inferno? Em que você pensa que consiste a bem-aventurança do céu? Está na santidade que há ali ou na libertação em relação aos tormentos do inferno? Não há uma pessoa viva que não queira ir para o céu para ser salva do inferno, mas quantos gostariam de ir para lá para serem salvos dos prazeres pecaminosos e da satisfação interior do pecado? Ficarei em silêncio com relação a estas perguntas, embora eu tenha certeza de que são
Aqueles que não amam o pecado, os que se afastam da iniquidade. Na verdade, meus irmãos, fazer minha vontade, minha mente e minhas afeições se afastarem da iniquidade é uma tarefa grandiosa. Em segundo lugar, assim como os que se afastam da iniquidade separam as suas mentes, afeições e desejos das concupiscências e inclinações do pecado, assim também eles se afastam das ocasiões que podem levá-los a pecar. Há ocasiões em que o pecado age para produzir os seus frutos, e há alguns que procuram essas ocasiões. Romanos 14, 13, 1 Timóteo 5, 4, Êxodo 23, 7, Provérbios 5, 8, 2 Timóteo 2, 16. Mas aquele que se dispõe a afastar-se do pecado em si mesmo, não procura por tais ocasiões para o praticar. A pessoa que se afasta de condutas mas não fará companhia a uma pessoa que a contamina, nem se aproximará da porta da casa da adúltera, evitará o palavreado profano e vaidoso, por medo da impiedade que o acompanha, caminhará com sábios para que seja sábio, pois sabe que o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. Ora, há ocasiões que uma pessoa proporciona a outra para que ela peque e há ocasiões que uma pessoa busca para pecar contra o Senhor Jesus, mas quem que se afasta da iniquidade afasta-se de ambas. Tal pessoa não dá qualquer ocasião aos outros para que pequem. Antes ela prefere prejudicar a si mesma e suportar males do que dar ocasião aos outros de praticarem a iniquidade. E assim como ela não dá nenhuma ocasião de pecado, assim também ela não aceita qualquer ocasião para pecar. Ela não participa dos pecados dos outros, mas conserva a si mesma pura. 1 Timóteo 5, 22. Em terceiro lugar, afastar-se da iniquidade significa evitar os exemplos de pecado que são colocados diante de nós. Embora ocasiões e exemplos possam, em alguns casos, coincidir, há momentos em que somos expostos a oportunidades para pecar, mas sem exemplos que incentivem tais ações. Assim, exemplos e ocasiões não são exatamente a mesma coisa. Afastar-se da iniquidade implica, portanto, em evitar e rejeitar os exemplos pecaminosos que vemos por todos os lados em nosso país. Exemplos de embriaguez, prostituição, blasfêmia, mentira, roubo, profanação do dia do Senhor, orgulho, cobiça, engano, hipocrisia e muitos outros tipos de iniquidade são comuns entre as pessoas hoje em dia. Aqueles que não sabem como ser maus por suas próprias habilidades podem facilmente encontrar padrões e exemplos para seguir em todos os lugares. Contudo, afastar-se da iniquidade significa evitar esses exemplos pecaminosos, fechar os olhos para eles, dar-lhes as costas e clamar a Deus por graça para permanecer no caminho da vida. Afinal, qualquer que profere o nome de Cristo afaste-se da iniquidade. Em quarto lugar, afastar-se da iniquidade é afastar-se das seduções que ela oferece. A iniquidade possui uma natureza sedutora, ela busca atrair o coração das pessoas com suas promessas de prazeres, lucros, honras, deleites e outras coisas desejáveis. Aqueles que anseiam por essas coisas não estão verdadeiramente se afastando da iniquidade. Para se distanciar da iniquidade é necessário que a pessoa se desiluda dessas seduções e encontre algo mais valioso em outro lugar. Caso contrário, ele não conseguirá se afastar da iniquidade. Pergunta: mas alguns podem dizer, eu me afasto da iniquidade, mas ela me segue, eu a rejeito, mas vez após vez ela se apega a mim. Eu digo não à iniquidade 1000 vezes, contudo, ela continua a me tentar com seus enganos. O que você quer que eu faça? Resposta: afastar-se da iniquidade não é um trabalho de uma hora, um dia, uma semana, um mês ou um ano, mas é um trabalho que durará toda a sua vida. Nisto consiste a grandiosidade e dificuldade disso. Se fosse para ser feito imediatamente, ou se o trabalho fosse concluído rapidamente, então muitos se afastariam da iniquidade. Mas por ser um trabalho que exige continuidade e que não tem nenhum proveito a menos que as pessoas perseverem até o fim, é por isso que tão poucas pessoas são bem-sucedidas nesse trabalho. Para muitos, afastar-se da iniquidade é como a desavença de dois vizinhos que se odeiam por um tempo e depois renovam sua antiga amizade. Assim, já que afastar-se da iniquidade é um trabalho que exige tempo, todo o seu tempo, portanto, não é de admirar que ela se insinue a você e tente repetidamente a
praticá-la, pois a iniquidade é maligna e ela não busca nada menos do que a sua ruína. Por isso, primeiramente você deve aceitar essa realidade e então clamar com mais fervor a Deus pela continuidade de sua presença e graça sobre você nesse trabalho abençoado, para que, assim como você começou a proferir o nome do Senhor Jesus e a se afastar da iniquidade, assim também você possa ter força para perseverar em fazer isso até o último suspiro de sua vida. Além disso, como afastar-se da iniquidade é uma espécie de guerra contra ela, já que a iniquidade se apegará à sua carne o quanto puder e que ela não será dominada facilmente. Então não é de se surpreender que esse trabalho seja cansativo e que aquilo de que você deseja se livrar esteja tão relutante em deixá-lo. Uma vez que o trabalho é tão árduo e que o fará gemer continuamente, eu o ajudarei com mais algumas coisas que você deve considerar e lembrar. 1. Lembre-se de que Deus vê e está atento a você, mesmo quando o pecado e a tentação estão à espreita, buscando serem acolhidos. Isso foi o que fez José se afastar do pecado quando foi tentado por um argumento muito convincente. Ele disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. 2. Lembre-se de que a ira de Deus arde contra o pecado e que ele certamente se vingará dele e de todos que o acolhem. Isso fez Jó temer o pecado e o levou a se afastar dele, como lemos, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Jó 31, 23. 3. Lembre-se dos males que o pecado causou àqueles que o abraçaram e das angústias que trouxe sobre outros. Isso fez toda a congregação de Israel tremer ao pensar que algum de seus irmãos estivessem consentindo com o pecado. Josué 22, 16-18. 4. Lembre-se do que Cristo sofreu por causa do pecado, para que pudesse nos livrar de seu poder. Isso fez Paulo se afastar do pecado com tanto zelo e desejar que todos os cristãos fizessem o mesmo. 2 Coríntios 5, 14. 5. Lembre-se de que aqueles que agora estão no fogo do inferno foram para lá porque amaram a iniquidade e não se afastaram dela. Salmos 9, 17, 11, 6. 6. Lembre-se de que uma profissão de fé não vale nada se aqueles que a fazem não se afastarem da iniquidade. Tiago 2, 16-17. 7. Lembre-se de que o seu leito de morte será muito desconfortável se sua consciência estiver sobrecarregada com a culpa da sua iniquidade naquele dia. Oséias 7, 1314. 8. Lembre-se de que, no dia do juízo, Cristo dirá aos que não se afastaram de seus pecados e iniquidades: afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Lucas 13, 27, Mateus 25, 41. Por fim, lembre-se bem e pense muito na recompensa abençoada que o Filho de Deus dará naquele dia àqueles que uniram a sua profissão de fé a uma vida santa e abençoada. Segundo lugar, demonstrarei o porquê de alguns que, quanto às palavras, invocam corretamente o nome de Cristo, mas não se afastam da iniquidade. Já demonstrei que é comum as pessoas proferirem o nome de Cristo de maneira religiosa, e não se afastarem da iniquidade. Agora mostrarei as 3 razões disso ser assim. Em primeiro lugar, alguns professam o nome de Cristo, mas não possuem fé nele, tampouco receberam dele a graça. Primeiramente esclarecei o que quero dizer quando me refiro àqueles que professam o nome de Cristo, mas não possuem fé nele, nem dele receberam a graça. Depois mostrarei o motivo de tais pessoas não se afastarem da iniquidade. A veracidade da minha primeira afirmação pode ser provada a partir das seguintes palavras de Cristo: há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. João 4, 64. Veja, se haviam pessoas que não criam, então elas não tinham a graça de Cristo, pois a fé é a primeira e principal graça, o princípio de toda graça. Aquele, portanto, que é destituído da fé, está carente de todo o resto. Além disso, outros textos das Escrituras também confirmam esta verdade. Tiago chama alguns dos que professavam a fé em Cristo nos seus dias pessoas vãs ou vazias. Tiago 2, 20.
isto é, pessoas vazias de graça. O apóstolo sugere o mesmo nas próprias palavras abaixo ao dizer que assim como na casa de Deus há santos de ouro e de prata, assim também há os de barro e os de madeira. Pois numa grande casa como a de Deus, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. 2 Timóteo 2, 20, ou seja, uns para o céu e outros para o inferno. Romanos 9, 20 e 23. Ora, é a estes crentes professos de madeira e de barro que o nosso texto ordena se afastarem da iniquidade, ou então a sua profissão de fé não lhes fará bem. Alguns são eles também que estão em vista quando é dito que na grande casa de Deus não há somente cristãos de ouro e de prata, mas também os de madeira e os de barro. E se alguém se purificar destas coisas da companhia de pessoas ímpias e dos vícios delas, então será um vaso de honra, para a santificação e para o uso do Mestre, alguém preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Diante de tudo que vimos, podemos deduzir que há alguns que proferem o nome de Cristo através de uma profissão de fé, que, porém, não possuem a fé nem graça em si mesmos e que, por conseguinte, não se afastam da iniquidade, pois, falta neles o princípio santo e bendito que os deve induzir a isso, a saber, as grandes e principais graças do Espírito, que são 4. 1. Eles carecem de fé. Como já mencionei, falta-lhes a fé, que é uma graça purificadora do coração, pois o coração é purificado pela fé. Atos 15, 9. Já mostrei que afastar-se da iniquidade deve ser algo feito com a mente e as afeições, ou seja, com o coração. Mas com isso é possível, se o coração não for santificado e tornado santo, pois uma mente não santificada não pode afastar-se da iniquidade, assim como o etíope não pode mudar a sua pele. Jeremias 13, 23. Nada pode purificar o coração, exceto a fé. Portanto, nada pode fazer com que um cristão abandone a iniquidade, se lhe falta a fé. Assim, quando pessoas professam o nome de Cristo sem terem uma fé santa nele, permanecem na sua iniquidade, elas não se afastam da iniquidade, mas fazem de sua profissão de fé um disfarce para seu pecado, sua malícia e cobiça, entre outras coisas. 1 Tessalonicenses 2, 15, 1 Pedro 2, 16. Não é a profissão de fé, mas a fé verdadeira que une Deus e a alma, e enquanto Deus e a alma estão distantes, não importa que tipo de profissão do nome de Cristo seja feita, não há um afastamento do coração em relação à iniquidade. Tiago escreve aos que fazem tal profissão: cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Tiago 4, 8. Pessoas que estão distantes de Deus não podem pensar nele com reverência, nem falar e professar sobre ele de forma que esteja de acordo com o Evangelho. Por isso Deus declara: cheguem perto, ou seja, aproximem-se por meio da fé, como também lemos em Isaías 41, 1, que se aproximem, então, falem. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque sem fé uma pessoa não pode se apresentar diante dele na justiça imaculada de Cristo, nem se afastar da iniquidade e viver uma vida santa. Hebreus 11, 6. Há 3 coisas na fé que tendem diretamente a fazer alguém afastar-se da iniquidade. 1. Ela aprende a verdade do ser e da grandeza de Deus e, assim, impõe temor ao espírito da pessoa. 2. Ela aprende o amor de Deus em Cristo e, assim, conquista e subjuga o seu espírito. 3. Ela aprende a amabilidade e bem-aventurança da natureza divina, persuadindo assim a alma a desejar ter comunhão com ele aqui, para que possa ser santa e deleitar-se nele quando este mundo terminar, para que possa ser feliz nele e por meio dele para sempre. Mas sem a fé essas coisas não podem ser aprendidas e, portanto, aqueles que não a possuem, seja qual for a sua profissão que façam de possuí-la, não se afastarão da iniquidade. 2. Eles carecem de arrependimento. O arrependimento é outra das grandes e principais graças que o Espírito Santo opera no coração. Por isso, sem arrependimento também não pode haver afastamento da iniquidade. É inútil esperar que alguém se afaste do pecado, por mais imponente e grandiosa que seja a sua profissão de fé,
Se ele não conhece o verdadeiro arrependimento, existem muitos em nossos dias, desde que o evangelho se tornou tão comum, que têm uma noção superficial do que é certo e, a partir disso, fazem uma profissão de fé no nome de Cristo, entram em igrejas e ganham o título de irmão, santo, membro de uma congregação evangélica, sem nunca terem experimentado o arrependimento genuíno. Eles aprendem uma ideia do que é certo e, com isso, se aventuram a proclamar o nome de Cristo, esquecendo-se completamente de levar o arrependimento consigo. O arrependimento deveria ser, e é, um dos primeiros passos em uma verdadeira profissão de fé no Evangelho. Marcos 1, 15, Provérbios 3, 7, 16, 6. Mas alguns só conhecem o arrependimento quando é tarde demais, e então ele não lhes serve de nada. O verdadeiro arrependimento surge apenas onde há o temor de Deus, pois este temor é um dos pilares do arrependimento. O arrependimento é uma graça que purifica e limpa a alma. Ela é como um remédio amargo, mas necessário, para que os males e pecados enraizados na alma possam ser eliminados. Será que pode haver arrependimento sem tristeza piedosa? Ou será que pode existir arrependimento sem os frutos do arrependimento? Os frutos do arrependimento são abundantemente pregados, mas aparecem tão escassamente. Marcos 1, 4, 5, Romanos 6, 21, Jeremias 7, 3, 5. Onde estão os frutos do arrependimento? A confissão de pecados é um fruto, a vergonha pelos pecados, outro, a mudança de vida, mais um, e a restituição por enganos e fraudes é ainda outro fruto do arrependimento. Lucas 19, 5:8. Se você quiser ver os frutos do arrependimento descritos pelo Espírito Santo a fim de levar as pessoas que professam o nome de Cristo, embora não se arrependem à convicção de seus pecados e a se envergonharem deles, então leia 2 Coríntios 12, 9-11. Vivemos um tempo em que se fala de conversão sem arrependimento, uma conversão superficial e, por isso, as igrejas estão cheias de pessoas que professam o nome de Cristo, mas não se afastam da iniquidade. Infelizmente, em muitas casas, mesas e lojas daqueles que professam a fé tem nelas o sinal da falta de arrependimento. Eclesiastes 7, 27-28. Sem falar nas conversas, nas atitudes e nas vidas da maioria dos que professam a fé, por meio de qual dessas evidências podemos ver que em 1000 homens, e entre as mulheres, 1 em 10.000, realmente demonstram o arrependimento. Não é de se admirar, então, que o nome de Cristo seja tão frequentemente mencionado onde a iniquidade habita, e até reina, com o consentimento da mente. Não quero ser severo, mas se usar ouro, vestir-se com roupas elegantes, decorar casas, enfeitar os filhos, aprender formalidades, o atrevimento nas mulheres, a luxúria nos homens, o comportamento leviano, as palavras lascivas e as atitudes tentadoras fossem sinais de arrependimento, então eu diria que os frutos do arrependimento são abundantes em nossa terra. Mas se esses não forem frutos de arrependimento, então, há uma multidão de pessoas que professam o nome de Cristo, mas não se afastam da iniquidade. 3. Eles carecem de amor. O amor também é uma dessas grandes e principais graças que o Espírito Santo opera no coração. Por mais elevada que seja a profissão de fé, se falta o amor, certamente tais pessoas não se afastam da iniquidade. 1 Coríntios 13. Toda profissão de fé, se não o estiver acompanhada de amor, não tem valor. O amor é um sinal infalível de que uma pessoa está em estado de salvação. Como disse o apóstolo, aquele que ama permanece em Deus, é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7, 16, 21. O amor se divide em dois: amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, palavras e leis. Cristo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E como registrou o apóstolo, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. João 14, 23-24, 1 João 5, 3. Portanto, sem amor, uma pessoa não pode se afastar da iniquidade. Onde não há amor, não há reverência pelo nome de Deus,
nem tristeza ao ver que outros não obedecem à sua lei. Salmos 119, 136, 1 Coríntios 13, 5, 2. Onde não há amor, as pessoas não se abstêm de fazer algo, ainda que ilícito, para não prejudicar os fracos ou levar o mundo à ruína. Romanos 14, 15, 3. Onde há amor a Deus, há ódio ao pecado. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Salmos 97, 10. Uma pessoa não pode amar a Deus se não amar a santidade, não pode amar a santidade quem não ama a palavra de Deus, e não pode amar a palavra de Deus se não a cumpre. É comum encontrar pessoas parciais quanto à lei de Deus, que enfatizam muito as pequenas coisas e negligenciam as maiores, pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam o mais importante. Tais pessoas viram a tábua dos mandamentos de Deus de cabeça para baixo, transformando pequenas leis em grandes, e grandes leis em pequenas, estimando que meia hora de esforço corporal é melhor do que uma vida moralmente correta. O amor deixou a terra, o amor a doutrina da primeira tábua e a segunda tábua da lei de Deus. Existem muitos crentes que, aos olhos de Deus, não passam de um sino que ressoa, pois carecem do ornamento do amor. 1 Coríntios 13. Nem falemos da primeira tábua da lei, onde está aquele que manifesta seu amor pela segunda, onde estão os que alimentam os famintos, vestem os nus e enviam porções de alimento para os necessitados, onde está Paulo, que se recusava terminantemente a comer algo, se isso fizesse um irmão tropeçar. 1 Coríntios 8, 13. Onde está Dorcas, com as roupas que ela fazia para as viúvas e os órfãos. Atos 9, 36, 39. E onde está a pessoa rica que, conforme suas possibilidades, ousará dizer como Jó: por acaso, não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, pois o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Jó 30, 25, 31, 13, 32. O amor se foi o que prevalece agora e só cobiça, avareza e egoísmo. O que é abundante em muitos que proferem o nome de Cristo é a iniquidade. Em vez da graça, eles carecem de amor e por isso não conseguem se afastar da iniquidade. 4. Eles carecem de esperança. A esperança é outra daquelas grandes e principais graças que o Espírito Santo opera no coração. Sem ela, por mais que alguém professe a fé ou confesse abertamente o nome de Cristo, ele não pode se afastar da iniquidade. O mesmo que foi dito sobre a fé, agora o dizemos sobre a esperança, e tudo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3. 3. Aqui está a ação excelente, ou melhor, o efeito da esperança. Ela purifica a pessoa que a possui e faz com que ela tome o Senhor Jesus como exemplo, além de Salvador. Quem tem essa esperança purifica a si mesmo como Cristo é puro, isto é, purifica a si mesmo no que diz respeito à sua alma, corpo, espírito, vida e comportamento. A esperança da vida eterna em Cristo faz com que a pessoa se purifique ao obedecer à verdade por meio do Espírito. A esperança de estar com Cristo no futuro faz com que eu me esforce para crer nele agora. A esperança de estar com os anjos, então, fará com que uma pessoa se esforce para viver como um anjo aqui. Infelizmente há um grupo de meios sacerdotes no mundo e eles não podem e nem ousam ensinar ao povo todo o conselho de Deus, porque se o fizessem, condenariam a si mesmos e a sua maneira de viver no mundo. Onde está aquele ministro hoje que ousa dizer ao seu povo: olhe para minha vida e vivam como eu, tenham-me como exemplo? O que ousa dizer: o que vocês veem e ouvem em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. 5. Essas pessoas tinham esperança, e a esperança as purificou até que se tornassem um exemplo para os outros. Mas será que isso não está longe de ser a realidade de muitos que professam ser cristãos? Será que os que professam o nome de Cristo estão purificados? Será que eles foram
desmamados do leite da iniquidade. Não, nem mesmo a profissão de fé deles é acompanhada de graça. Eles proferem o nome de Cristo, mas não se afastam da iniquidade. Se uma pessoa acredita numa mentira, sua obediência será conforme a realidade dessa crença. Se uma pessoa tem esperança em algo sem fundamento, ainda assim sua esperança atuará sobre ela conforme a força que possui. No entanto, temos uma geração de pessoas que professam o bendito Evangelho, qual oferece o fundamento mais sólido para a fé e a esperança. Sim, temos um grupo de pessoas que vivem invocando o nome de Cristo, nome esse que é o mais doce, o mais amável e desejável entre todos os nomes dados entre os filhos dos homens. Adotaram uma profissão de fé, mas lhes falta a graça de Cristo, a fé, o arrependimento, o amor e a esperança do Evangelho. Não é de se admirar, então, que elas sejam superficiais em sua profissão de fé e que a iniquidade seja abundante em suas vidas. Além disso, há uma segunda razão pela qual algumas pessoas que professam o nome de Cristo não se afastam da iniquidade, isto é, embora não fiquem apenas em noções superficiais, como as pessoas mencionadas anteriormente, ainda assim elas não alcançam a graça salvífica de Deus. Há noções superficiais, há ações comuns e há uma obra que é salvífica e que prepara a alma para a eternidade. Existem noções superficiais, e as pessoas que as possuem são aquelas das quais o Evangelho chega somente em palavra. 1 Tessalonicenses 1, 5, 1 Coríntios 4, 19 e 20. Aquelas cuja religião se baseia apenas em palavras e está destituída do poder adequado que deveria acompanhar tais palavras, isto é, o poder que vem junto com a palavra não é suficiente para subjugar e agir no coração de forma que leve essa pessoa a uma aceitação genuína e graciosa da palavra que chega até elas. Mesmo assim, o som e o impacto das palavras são tais que elas se dispõem a se tornarem professos dessa fé. Há algo de encantador nelas, especialmente quando bem pregadas e comunicadas por um pregador habilidoso. Contudo, Deus diz o seguinte a esses pregadores: quando sua audiência é composta por esse tipo de ouvintes, para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel 33, 30-32. 2. Além desses, há outro tipo de pessoas que vão além, pois a palavra chegou a elas, não somente em palavra, mas também em poder, embora não com tal poder suficiente para levá-las à glória eterna. Podemos ler em várias passagens das Escrituras sobre pessoas que provaram os poderes do mundo vindouro, mas não o suficiente para se salvar. Mesmo assim, elas chegam a fazer as seguintes coisas: 1. Alcançam luz ou iluminação para ver muito de seu estado natural. Hebreus 6. 4. 2. Essa luz não se limita a mera especulação, mas traz à consciência argumentos convincentes que inclinam e humilham o espírito. 1 Reis 21, 27-29. 3. Submetem-se a essas convicções e se reformam, podendo por um tempo não apenas sair de entre aqueles que vivem no erro, mas também escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 2, 18-20, Gálatas 3, 4, 24. Essa dispensação será tão poderosa que as levará a fazer e sofrer muitas coisas em defesa da verdade do Evangelho que professam, pois a palavra será doce para elas. Cristo, o dom de Deus, será apreciado por elas. Hebreus 6, 4-5. Os poderes do mundo vindouro e algumas operações do Espírito Santo estarão nelas, e a alegria será como um azeite que ungirá suas almas. Lucas 8, 13. Assim acontece com algumas pessoas que professam a fé que, apesar de tudo, não podem ser consideradas como quem se afasta da iniquidade, pois as mudanças observadas nelas duram apenas por um tempo, como está escrito: creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Lucas 8, 13, João 5, 35. 2 Pedro 2, 21. Elas escapam, por um tempo, daqueles que vivem no erro, mas depois retornam ao seu antigo caminho e novamente se enredam em suas iniquidades, sendo dominadas por elas. Isso é descrito como cão que volta ao seu vômito e é
Porca lavada que volta a revolver-se na lama cf. 2 Pedro 2, 22. Alguns desses casos são ilustrados pelas palavras que lemos em Mateus 12, 43-45. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e, voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. As causas desse declínio, retrocesso ou nova queda na iniquidade são muitas. Primeira causa da queda: uma das causas é que essa obra, esse poder de que foram participantes,